Boa noite, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Estamos próximos de nos reunirmos novamente como igreja, mas enquanto não nos reunimos, estamos trazendo as mensagens via internet. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como obter a resposta favorável de Deus. Como obter a resposta favorável de Deus. Muitas vezes oramos pedindo a Deus a nosso favor. Pedimos por sua ação favorável a nós. E muitas vezes, ao pedir, pedimos que seja feito do nosso jeito, no nosso tempo e conforme a nossa vontade, nos esquecendo então da oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade. Então hoje veremos como obter a resposta favorável de Deus, olhando para o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, 12 a 15. E o texto diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nessa passagem, Deus fala com o rei de Israel, Salomão, dizendo que ouviu a oração que ele havia feito. Deus também diz que quando a sua ira alcançasse o povo de Israel, por causa do pecado, bastaria eles se humilharem para que ele, o Senhor, fosse benigno novamente para com o seu povo. É isso que nos mostra diversas passagens do Antigo Testamento. Israel peca contra o Senhor, Deus espalha o povo, ou entrega o povo nas mãos de outros povos, e permite que eles sofram na mão então desses povos. Daí então, quando o povo se arrependia e voltava-se para o Senhor, Deus derrubava os povos que estavam sobre eles, colocava Israel em posição de destaque novamente e prosperava a vida do povo. O povo de Israel nem sempre se humilhou diante de Deus. Muitas vezes foram orgulhosos, soberbos e presunçosos. Nem sempre Israel perseverou em buscar a face de Deus e muitas vezes praticou a idolatria. Conosco, cristãos, acontece algo parecido. Nos afastamos do Senhor, não fazemos a sua vontade e vamos até para a idolatria. Idolatria de cargos, de status, idolatria de pessoas, do dinheiro, enfim, diversos tipos de idolatria. Quando as coisas não vão bem, nós nos perguntamos: o que está acontecendo? Por que Deus não me responde? O que preciso fazer para obter a resposta favorável de Deus? Será que falta jejum? Será que preciso fazer uma corrente de oração de 7 semanas? Será que preciso fazer uma promessa ou um voto ao Senhor? Como obter resposta favorável para a minha vida? Como obter resposta favorável de Deus lá no meu trabalho? Como obter resposta favorável de Deus no meu casamento? Como obter resposta favorável de Deus para a minha família? A resposta a estas perguntas e outras estão no versículo 14 do texto que lemos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, seguir os 4 passos que eu estou apresentando, então eu os ouvirei. E quais são então os 4 passos para obter a resposta favorável de Deus? Primeiro passo: se humilhar. Infelizmente, muitos cristãos são soberbos e orgulhosos. Então, para serem atendidos, é necessário que se humilhem diante do Senhor para obter suas bênçãos. A palavra de Deus recomenda: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e no devido tempo Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6. Ao invés da soberba e orgulho diante de Deus, humildade. Nós muitas vezes achamos que somos alguém, que Deus não faz nada mais do que favor vindo ao nosso encontro.
Ele é responsável por nós, então Ele tem que ser obrigado a nos responder. Não, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. O texto fala disso: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. O segundo passo é orar. Sem oração, podemos ser comparados aos filhos do sacerdote Eli, lá no Velho Testamento. Eles tinham a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus junto deles, mas eles não tinham a presença de Deus. Isso porque não buscavam a Deus. 1 Tessalonicenses 5,17 nos estimula a orar sem cessar. Orar é chegar ao trono da graça. Hebreus 4,16 registra: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Precisamos ir ao encontro do Senhor e orar. Sem oração, muitas vezes nós agimos como alguém que está no automático. Fazemos por fazer, sem perguntar para Deus, ou sem questionar a Deus, ou sem ir ao encontro de Deus em oração, para saber se devemos ou podemos fazer aquilo ou não, qual direção vamos tomar. No piloto automático não dá certo. Precisamos nos humilhar diante do Senhor, precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar a face de Deus. Esse é o nosso terceiro passo para obter a resposta favorável de Deus: buscar a face de Deus. Intimidade, relacionamento, comunhão. Moisés subiu o Monte Sinai e esteve face a face com Deus. Quando desceu com as tábuas dos mandamentos, o rosto de Moisés resplandecia por ter estado na presença do Senhor. Esse texto está lá em Êxodo 34, 29 a 35. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Buscar a face de Deus é desarmar-se, é buscar de todo o coração, é ir humilhado, é ir em oração, mas buscando a face do Senhor, buscando conversar com o Senhor, estar na presença do Senhor. É isso que diz o texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. E o quarto passo: e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, quarto passo: se converter dos seus maus caminhos. Precisamos de conversão de pensamentos, conversão da língua, conversão de temperamento, conversão de sentimentos, conversão de nossas vontades na direção do Senhor. Nós precisamos de mudar a direção, indo ao encontro do Senhor, abrindo mão das nossas vontades, dos nossos desejos, daquilo que nos influencia. O mundo nos influencia, pessoas nos influenciam, o inimigo de Deus nos influencia, o nosso próprio eu orgulhoso nos influencia. Por isso precisamos nos humilhar, orar, buscar a face do Senhor e nos convertermos dos maus caminhos. Que o Espírito Santo converta os nossos corações e que haja em nós a transformação da nossa mente, da nossa vida, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, conforme Romanos 12. Esses são os 4 passos para obtermos a resposta favorável de Deus. Busque ao Senhor, esteja na presença do Senhor, em oração, humilhado, confesse o seu pecado, converta-se dos seus maus caminhos, converta seu pensamento, sua língua, temperamento, sentimento. E então, se observarmos esses 4 passos, Deus nos ouvirá e nos trará uma resposta favorável. E que Deus nos abençoe. Tão
rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.